E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Lembra que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o meu streaming, o TV Coyote Play, em tvcoyoteplay.com. E agora você pode fazer a sua assinatura a partir de R$ 4,70 por mês com o novo plano promocional. Gente, vamos lá. Eu gravei na sexta-feira a respeito de dados do Instituto Datafolha que foram divulgados posteriormente à pesquisa principal. Eram dados a respeito da disposição do eleitor de comparecer às urnas e que ajudam a entender qual é o tamanho da abstenção e como ela pode distorcer os prognósticos. E do outro lado, dados sobre a possibilidade de voto útil. Se os eleitores da Ciro, da Simone, do Bolsonaro estariam dispostos a mudarem o seu voto para que você tenha uma vitória em primeiro turno, fica subentendido que essa vitória seria do Lula, que se encontra na liderança. E olha, tem um ponto importantíssimo que eu esqueci de colocar na minha análise sobre a abstenção, que faz com que essa análise se enfraqueça muito, certo? Eu fiz um diagnóstico ali mostrando esses dados brutos que vocês estão vendo na tela, de que a candidatura do Lula não seria muito prejudicada pela abstenção. De que a abstenção já estava muito precificada nas pesquisas, porque você tinha justamente uma disposição menor da pessoa que não quer votar, que não vai votar, em responder, né, para os pesquisadores. E ainda acho que esse fator pesa muito. Agora, a situação não é muito legal para o Lula de qualquer jeito. Como vocês estão vendo, se o Lula tem intenção de pessoas que não pretendem votar de 2%, e esse índice é menor do que o Ciro e a Simone, eu não posso dizer aqui que esse índice dá conforto para ele. Não, isso mostra que o eleitor dele, em média, está muito mais engajado. Qual que é o problema? Quando o assunto é se a disputa vai ou não se solucionar em primeiro turno, a gente precisa olhar também para o quanto isso representa no eleitorado total. O que eu quero dizer? Pegar a porcentagem da porcentagem, fazer esse exercício. E quando a gente faz isso, o diagnóstico não é muito legal para o Lula mesmo. Ele realmente precisa aí se esforçar para garantir que todos compareçam na hora da eleição. Olha, os que dizem que não pretendem ir votar, Lula são 2%. Mas 2% de 47 é 0,94. Ou seja, o Lula pode perder 0,94 pontos em razão de abstenção no resultado total, e isso aí criaria uma consequência de uma perda parecida no voto útil. No caso do Bolsonaro, a gente tem 1 de 33%. Isso dá 0,33% das intenções de voto total. Se esses 0,33 totais aí que não forem votar, que eram votantes do Bolsonaro que podem faltar, eles pesam a favor do Lula ganhar em primeiro turno. A gente tem o caso da Simone, 5% de 5. E aí fica com 0,25% da porcentagem de estimulada total. No caso do Ciro, 3% de 7 é 0,21. E aí qual que é a questão? É comparar se os votos que o Lula pode perder pelos faltantes vão ser compensados pelos faltantes dos demais candidatos. A porcentagem de faltantes deles é maior, só que como eles têm menos intenções de voto, no total acaba fazendo menos diferença. E aí o saldo é negativo para o Lula. Porque se você soma o Bolsonaro, a Simone e o Ciro aqui, a gente fica com 0,79, certo? 0,15 a menos do que os possíveis abstenção de Lula. Então, a chance, se as pessoas realmente não comparecerem às urnas, isso pesa negativamente de forma marginal, 0,15% na candidatura do Lula, mas como a gente está falando aí de uma possível disputa bem apertada, faz diferença, faz bastante diferença. Tem também aí a pergunta se a possibilidade de resposta de que a pessoa pretende talvez ir a votar. Então, ela não afirma que vai faltar, mas é uma possibilidade que fica em aberto. Olhando para esse número, a situação também não é muito boa para o ex-presidente, tá? A gente tem o Lula com 4% nesse índice, 4% de 47 fica 1,88. Um número alto. Bolsonaro, 3% de 33, 0,99. Simone, 5% de 5, 0,25. Ciro, 5% de 7, 0,21. Se a gente soma aqui Bolsonaro, Simone e Ciro, eles ficam com 1,45, 0,43% a menos do que os que não iriam votar no Lula poderiam levar a estimulada, né? Nesse quesito aqui de que a pessoa ainda não sabe se vai comparecer. Então, saldo também ruim. Aí a gente tem um parêntese muito importante. O que eu tô fazendo aqui com vocês é um exercício, tá?
A gente não tem como ter garantia, primeiro, de que o eleitor que diz que não vai votar não vai mesmo, aquela história toda, né? Óbvio. Mas a gente tem uma margem de erro aqui. E a gente está falando de uma porcentagem muito pequena. Os 4% do Lula, eles têm uma margem de erro de 2 para mais ou para menos, certo? Então pode ser que sejam 2, pode ser que sejam 6. Os 5% da Simone e os 5% do Ciro, nesses dois setores, a margem de erro é de 5 pontos. Então pode ser que seja 0, pode ser que seja 10. Então assim, é um indício e a gente precisa olhar para ele com muita cautela. Mas olhando por esse ângulo, que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer e o melhor que a gente pode tirar dessa pesquisa do Datafolha sobre possibilidade de abstenção, o Lula tem problemas, tá? Tem problemas. Desfaço, né, o meu diagnóstico do vídeo anterior. Mantenho o vídeo, mantenho as informações que lá coloquei, mas eu não levei em consideração este ingrediente. A diferença do que representa 1% do Lula e o que é 1% da Simone, o que é 1% entre os eleitores do Ciro. E aí o que é interessante, eu fiz essa conta, né, com os votos válidos, com os votos úteis. Nesse caso eu fiz a conta. E no do voto útil, gente, 11% dos eleitores do Lula, né, como eu falei no vídeo, falaram que estariam dispostos a mudar de voto para o seu candidato vencer no primeiro turno. Aí das duas uma, ou a pessoa se atrapalhou com a resposta, ou ela já tá fazendo o voto útil. Então a pessoa disse que vai votar no Lula, e quando é perguntada se mudaria o voto pra alguém, pro cara ganhar em primeiro turno, né, pro que tá na frente ganhar em primeiro turno, ela diz mudaria, porque ela já mudou, certo? É uma possibilidade. E no caso do Jair Bolsonaro é mais estranho, né? 6% ali dos eleitores dele dizem que mudariam pra alguém vencer no primeiro turno. Pode ser o doido lá que gosta de votar no que tá na frente, mesmo que seja algo completamente, diametralmente oposto, uma oposição entre Lula e Jair ali. O cara trocaria o voto do Bolsonaro pro Lula, isso pode acontecer. Mas eu colocaria na cesta também a impressão por parte do eleitorado bolsonarista de que ele lidera as pesquisas, aquelas pesquisas erradas, né? Aquelas pesquisas que não seguem métodos estatísticos sérios. E aí o cara age falando, não, eu já mudei meu voto pro vencedor, é o Jair, o cara que tá na frente. Não tá. Então é uma possibilidade. Agora, quando a gente pega aí Ciro e Simone, então, que aí a coisa fica mais clara, fica menos contaminado, dado, digamos assim, os 22% da Simone que se dispõem a fazer voto útil representariam 1,10 do total. E os 21% do 7 do Ciro representaria 1,47. Eu errei no vídeo, eu vou corrigir esse dado em errata. Eu tinha colocado 1,05, se eu não me engano, eu vou fazer essa correção, tá? No total, 2,57. Então, o Lula teria esse potencial de migração através de voto útil, que pode se manifestar na última semana, no último dia, eventualmente, que compensaria o dado da abstenção. Certo? Então é uma forma interessante da gente olhar para isso, tendo em mente também a margem de erro. Aqui ela cria menos danos porque a gente tem um número mais sólido, tudo bem? A chance da margem distorcer a análise ela é menor. É isso, pessoal. Qualquer momento estou de volta com mais informações. Lembra que você pode colaborar com o meu trabalho, é muito importante para mim. No tvcoyotplay.com é o que financia todo o canal e você tem muitos conteúdos exclusivos, vídeos de bastidor, vídeos especiais, filmes, séries, desenhos clássicos em domínio público. É o streaming que busca unir ali jornalismo, questões cultura e tudo mais. Abraço!